Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento aos meus colegas de mesa e aos senadores e senadoras aqui presentes, ao cumprimentar o estimado senador Paulo Paim, a quem agradeço ao convite para participar dessa audiência pública, para debater um tema tão importante, a preservação dos direitos humanos em nosso país, e nesse momento tão urgente, frente à iminente votação do PLS 503 de 2011 na Comissão de Desenvolvimento Nacional dessa Casa. A Conectas é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que há 15 anos vem trabalhando para prevenir e reverter práticas de violação de direitos humanos no sistema prisional brasileiro. Como se sabe, no Brasil, há décadas, diferentes propostas privatizantes vêm sendo debatidas e ensaiadas em diversos níveis da federação. Hoje, são dois os principais modelos implementados, o das PPPs, das parcerias público-privadas, e os modelos de cogestão, totalizando cerca de 30 unidades prisionais em 7 estados que que mantém mais de 20 mil pessoas reclusas em unidades total ou parcialmente privatizadas. Esses são dados da Pastoral Carcerária. A minha fala será bastante breve, porque eu vou me enfocar em 3 pontos com o objetivo de desmistificar alguns argumentos que vêm sido utilizados como justificativas favoráveis à implementação desses modelos privatizantes. Então, o primeiro deles é o mito da eficiência econômica, Afirma-se que a adoção desse modelo vai evitar reduzir os gastos ao Estado brasileiro. Mas, empiricamente, conforme aqui já foi levantado por algum das pessoas que falaram, esse argumento ele é contrariado pelas experiências que nós temos na prática. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o sistema prisional paranaense, no caso da Penitenciária Industrial de Guarapuva, em 2006, após 7 anos de dispêndio e com uma limitada melhoria na qualidade de vida das pessoas retidas nesse complexo, o governo do Paraná decidiu voltar atrás, e desfazer os seus contratos nesse âmbito. Igualmente, no caso da famosa PPP de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, o contrato prevê um gasto por preso que é, no mínimo, 2 vezes maior do que o gasto público nos presídios públicos. Então, a gente estima que a empresa gestora, nesse caso, recebe nada menos do que 120 milhões de reais por apenas um complexo privatizado. E esse custo é pago, obviamente, com recursos públicos. Então, desde o nosso ponto de vista, por suposto, esses gastos, que são elevadíssimos, eles seriam muito melhor aplicados se direcionados à prevenção do crime, à investigação policial, à perícia técnico-científica, à estruturação das carreiras de segurança pública e, é claro, ao atendimento aos egressos. Então, o que nós assistimos hoje é que o Brasil está indo na contramão das tendências globais, mundiais, onde os países que foram os pioneiros na utilização das cárceres privadas e, de fato, deram origem a esse tipo de política pública, como no caso dos Estados Unidos e do Reino Unido, estão hoje repensando as suas políticas privatizantes. O governo britânico, por exemplo, ao constatar que para o poder público, a longo prazo, o custo financeiro da privatização é absolutamente insustentável, eles anunciaram no final de 2012 que eles estariam revertendo todos os contratos nesse âmbito para retornar à gestão pública de seus presídios. Para citar um outro exemplo, o Congresso norte-americano comprovou através de inquérito que as unidades privadas elas custam apenas 1% menos para o governo do que aquelas que são geridas e administradas pelo poder público. Além disso, o próprio Departamento de Estado norte-americano mostrou em um estudo que as décadas de privatização não reduziram os gastos públicos com relação às prisões e, pelo contrário, fizeram aprofundar o encarceramento em massa naquele país a partir do lobby das empresas, já que o interesse do capital privado passou a regulamentar as políticas de segurança em lugar do interesse público. E aqui é importante destacar que a gente sabe que nos Estados Unidos, 1 em cada 4 homens negros já passaram pelas prisões. E durante a década de 90, em mais de 27 estados daquele país, foram aprovadas leis que ampliaram e endureceram as penas. Então, aqui no Brasil, como já foi mencionado pelo Dr. Eduardo, nós sabemos que as empresas responsáveis pela gestão privatizada nas regiões norte e nordeste do país doaram mais de R$ 750 mil para as campanhas em 2014. Então,
aí a gente começa a entender quais são os interesses por trás desse mercado bilionário, né? O segundo mito e o argumento falacioso que eu gostaria de tratar aqui é a ilusão de que esses modelos conduziriam a melhorias na qualidade de vida dos presos e de infraestrutura. Como já foi mostrado pelo Dr. Vilobaldo, com algumas fotos, né? A realidade, por quem conhece realmente a realidade por dentro dessas unidades, mostra justamente o contrário. Eu posso mencionar aqui o exemplo do sistema capixaba do Espírito Santo, onde as unidades que são administradas por empresas, os detentos têm regimes desproporcionais, né, de confinamento, permanecendo trancafiados em celas por mais de 23 horas e tendo apenas direito a 30 segundos de banho diário, segundo essa lógica norteada pela redução de custos. No emblemático caso do sistema penitenciário de Pedrinhas, que foi mostrado aqui no Maranhão, o impacto do que a gente tem chamado de privatização branca, ele não é terrível apenas para os detentos que continuam experienciando, sendo submetidos a situações de violência generalizada e maus tratos, mas também é grave para os próprios funcionários contratados que relatam a precariedade do seu treinamento e de suas condições de trabalho. Desde dezembro de 2013, a Conectas, junto com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, a OAB do Maranhão e a Justiça Global, tem realizado visitas periódicas de inspeção aos presídios de Pedrinhas e temos produzido relatórios sobre as condições que a gente presencia lá, em função da medida provisória outorgada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, após uma denúncia na qual a Conectas é copeticionária. Então, eu gostaria de aproveitar a ocasião para formalizar a entrega a essa ilustre comissão do último relatório que nós entregamos agora em março deste ano, sobre a condição em Pedrinhas nos últimos 2 anos, desde que eclodiu a famosa crise. Eu entrego aqui ao senador Paulo Paim. Para a TV Senado, violação continuada. 2 anos da crise em Pedrinhas. Trabalho feito por Conectas, Justiça Global, OAB e SMDH, em defesa da vida. Meus parabéns, vamos ficar com o trabalho e vamos dar aqui na comissão para que os senadores tenham acesso também a esse material. Claro, eu tenho aqui comigo algumas cópias também para quem tiver interesse após a finalização da mesa. Então, voltando, né, vou finalmente tratar do terceiro mito que a gente gostaria de abordar, que é a questão da redução da superpopulação carcerária. Como foi mostrado pelo Dr. Vilobaldo no gráfico, né, de fato existe hoje um déficit de mais 250 mil vagas no sistema penitenciário, segundo os dados de 2014 do Ministério da Justiça. Isso, é claro, é fruto de um aumento absolutamente desproporcional de 380% da população carcerária nos últimos 20 anos. Então, vamos fazer aqui uma conta bastante rápida, né? Só no estado de São Paulo, no primeiro semestre de 2015, foram presas 27 pessoas por dia. Um centro de detenção provisória comum tem capacidade em média para 250 vagas. Então, no ritmo alucinante de encarceramento só do Estado paulista, o Estado precisaria construir pelo menos um CDP por mês para atender essa demanda. E aí eu pergunto, né, será que a construção de novas vagas é a saída que o Brasil quer para o nosso problema de encarceramento massivo? E é evidente que não, né? E aí seria excelente que o senador Hélio pudesse estar presente, porque a nossa aposta, como já foi levantado pela doutora Cíntia, é pela revisão dos mecanismos encarceradores. E por aí eu posso citar, por exemplo, a lei de drogas, que é responsável hoje por 25% das detenções no país, ou também a efetiva aplicação das alternativas penais, né, das medidas cautelares alternativas às prisões, que também já foram mencionadas aqui, que em geral tendem a ser ignoradas pelo nosso judiciário. Enfim, para reduzir a superlotação, nós precisamos prender menos e não construir mais e mais celas para mais e mais pessoas. Então, por último, eu gostaria de deixar claro aqui que as nossas críticas ao modelo privado, eles não pressupõem, é claro, uma conivência com a forma pública
como os presídios têm sido geridos atualmente. Nós, obviamente, concordamos com o diagnóstico das masmorras, que é comumente utilizado para descrever o nosso sistema prisional, mas nós defendemos outras formas de superação desse problema, que é baseado na garantia de direitos, na revisão das políticas de encarceramento em massa, como eu já disse, e no respeito à Constituição e às leis. Então, eu gostaria aqui de fazer coro também ao que foi dito pelo Dr. Eduardo, do argumento de que essa proposta do PLS 513 é absolutamente inconstitucional e atenta contra os princípios da nossa democracia, né? Já que delega à iniciativa privada o poder punitivo do Estado e disciplinar que no Estado democrático de direito é função indelegável do poder público. E é claro, mais uma vez, reforçar o argumento de que são incompatíveis os interesses do Estado e da empresa nesse tipo de situação. O Estado, por um lado, visa a ressocialização do preso e a redução dos índices de criminalidade na nossa sociedade, ao passo que a empresa, como a gente sabe, visa somente o lucro. E para conseguir alcançar esse lucro, as empresas não medirão esforços, isso já foi provado pelos diversos casos que eu mencionei aqui, não medirão esforços para manter por mais tempo encarceradas aquelas pessoas que têm o perfil adequado para demonstrar essa suposta ilusão de eficiência, né? E, novamente, apenas questionar como seria possível uma empresa que gera os seus lucros a partir do encarceramento mínimo de 90% das suas unidades prisionais vai ser a mesma a gerir a questão das faltas disciplinares com relação à progressão de regime. Então, por último, só enfatizar que é absolutamente absurda a proposta de deixar na mão das empresas concessionárias a questão da assistência jurídica, porque isso vai facilitar um encobertamento de torturas, de denúncias de torturas, sem dizer que é uma afronta à Constituição que prevê a Defensoria Pública como o único órgão, né, responsável por garantir essa defesa. Então, só a minha palavra final é dizer que a liberdade humana é um bem preciosíssimo, que para nós negociá-la está absolutamente fora de questão, e é por esses motivos que a Conectas também repudia veementemente o PLS 513 e conclama aos senhores parlamentares que evitem e nos ajudem a barrar esse inconstitucional retrocesso. Muito obrigada. Muito bem. Doutora Pétala Brandão Timo, que falou pela Conectas Direitos Humanos. Eu vou pedir agora que os meus convidados voltem para a primeira fila, para o plenário, e vamos chamar a segunda mesa. Senador Paulo, Vossa Excelência pode chamar a segunda mesa e logo depois eu queria fazer uma pequena fala, porque eu tenho uma reunião às 11 horas, vou ter que sair e retornarei depois para essa audiência pública. Então vamos para a segunda mesa. Chamo o doutor Paulo César Malvese Filho, assessor jurídico da Pastoral Carcerária. Alamiro Veludo Salvador Neto, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP. Luciana Zavalon, supervisora de atuação política do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Bruno Chimazi, defensor público, coordenador auxiliar do Núcleo Especializado da Situação Carcerária, Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Leandro Alain Vieira, presidente da Federação Brasileira dos Servidores Públicos Penitenciários. Renato Campos Pinto de Vito, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Senador Lidberg Farias, por favor. Senador Paulo Paim, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência pela realização dessa audiência, anunciar que estarei presente na reunião de quarta-feira dessa Agenda Brasil para se posicionar contrário a esse projeto, pedir ajuda de vocês na argumentação com outros senadores. E aqui, senador Paulo Paim, é muito importante que a gente tire uma posição, dialogue com o governo, para que saia uma posição de governo, porque isso pode fortalecer muito a nossa votação na quarta-feira. Dizer que a gente começa essa semana ainda sobre o impacto, na minha avaliação, de uma violência e de uma ilegalidade cometida contra o ex-presidente Lula, porque liberdades e garantias individuais nós não podemos abrir mão. E, concretamente, só se conduz coercitivamente uma pessoa se a pessoa é intimada para depor e se nega a depor. Aquilo não aconteceu.
foi um grande espetáculo, e eu quero dizer a vocês o que está por trás desse espetáculo. Eles estão querendo, não é só derrubar o governo, afastar as pessoas que estão exercendo o poder aqui agora. O que eles querem é, a partir de agora, desde já, a restauração de um projeto neoliberal nesse país que passa por privatização indiscriminada, retirada de direitos de trabalhadores. Eles não estão pensando isso no futuro, não estão tentando aplicar isso agora. Há uma agenda aqui no Senado, essa Agenda Brasil, e essa comissão, esse tema está sendo discutido na comissão da Agenda Brasil. É feita uma nova aliança aqui com os setores do PMDB e do PSDB, e já tem uma pauta. Na semana passada, infelizmente, há 15 dias atrás, nós tivemos uma primeira votação aqui que foi sobre o pré-sal, que retiraram a Petrobras da condição de operadora única do pré-sal e os 30% que a Petrobras tinha direito. Isso aqui não é por nada, isso aqui, o que estava envolvido nisso aqui eram lobbies violentíssimos das multinacionais do petróleo. Essa não é uma questão menor. A gente sabe a quantidade de guerras que existiram no século XX e no século XXI em torno do tema do petróleo. Mesmo os 2 últimos escândalos de espionagem envolvendo o Snowden, que foram denunciados pelo Snowden e pelo Julian Assange, são os 2 grandes casos de espionagens no mundo. Aparecem espionagem em cima da Petrobras. Mas não é só isso. O próximo projeto da pauta que eles estão querendo votar quarta-feira no plenário é um projeto de lei de responsabilidade das estatais, que eu não tenho dúvida de dizer, abre caminho para a privatização indiscriminada de tudo que é empresa estatal que ainda existe no país. Depois tem outros projetos, Banco Central Independente, né? Tem também um outro projeto do senador José Serra sobre limite da dívida pública, que praticamente significa dizer que nós vamos ter que ter superávites primários superior a 3% do PIB, ou seja, corte em programas sociais, corte em políticas públicas. A gente vê o novo presidente do TST falando novamente do negociado na frente do legislado, o senador Paulo Paim. E também a terceirização, ele defendeu abertamente. E defendeu a terceirização. A nossa sorte é que o relator da terceirização no Senado, vocês sabem quem é? É o senador Paulo Paim. Então, tem mudanças na regra de licenciamento ambiental, tem mudanças, tem uma PEC sobre trabalho escravo, que faz uma regressão gigantesca aqui no país. Então, esse projeto aqui, de privatização do sistema prisional, está no meio desse debate maior e mais amplo, né? Por isso, eu acho fundamental a gente tentar se mobilizar para barrar nessa quarta-feira na Agenda Brasil. Se a gente consegue ganhar o governo, o problema do governo é que é tanta confusão que a gente tem que conseguir parar o governo para o governo tomar uma decisão nesse ponto. É um dia que vai ser um dia de muitas mobilizações aqui. Era importante vocês se articularem com outras entidades, porque quarta-feira isso aqui vai estar cheio de gente, porque tem muitos sindicalistas da Caixa Econômica, do BNDES e de várias outras estatais que já vão estar mobilizados para a votação à tarde do PLS 555, esse projeto de lei de responsabilidade das estatais. Eu proponho vocês construírem uma frente com eles para atuarem tanto na Agenda Brasil como depois no plenário. Essa unidade eu acho fundamental para que a gente tenha vitória. No mais, cumprimentar as falas que assisti aqui, em especial da Pétala. A gente olhar o que acontece com o nosso sistema prisional e a nossa legislação de drogas. Nós temos que fazer uma revisão dessa legislação. Eu falo uma coisa aqui, senhores. Eu me nego hoje nesse plenário a votar qualquer projeto que aumente pena em qualquer circunstância. Porque esse é um debate muito sério, mas sempre surge aqui, não, é um caso específico, violência dessa forma contra idosos, então vamos aumentar a pena. E a gente vai nessa escalada enlouquecedora de aumentos de pena, né? E a gente o que vê hoje, principalmente entre as mulheres no presídio feminino, mas entre os homens também, grande parte da prisão são de delitos envolvendo drogas, pequenas quantidades de drogas. E aqui tem que ser dito, porque eu vejo isso no meu estado, do Rio de Janeiro. Aqui, nas decisões judiciais, é o seguinte: se você é branco, morador de Ipanema ou de Copacabana, você é consumidor de drogas. Se você é negro, morador da periferia, você é traficante e vai preso. E entra nesse sistema que a gente sabe as condições desse sistema. Então, isso não funciona, não tem lógica. Então, senador Paulo Paim, a gente tem que dar um basta a essa coisa que aqui a gente vai votando, aumentando pena, como se isso fosse servir para alguma coisa. Então, acho que a gente tem que fazer o debate mais profundo sobre isso. Eu sou autor de uma PEC aqui, que é uma PEC polêmica,
que é a PEC 51, que fala da desmilitarização da PM, que fala do ciclo completo e da carreira única, que é um tema polêmico, mas que tem que ser enfrentado e tem que ser debatido. Então, eu quero parabenizar os senhores. Eu precisava também, acho que é importante vocês fazerem um material resumido, dando mais dados, né? Eu peguei aqui alguns, mas é importante passar isso também para os outros senadores. Eu vou ter que me ausentar e volto mais tarde aqui, depois da reunião, senador Paulo Paim. Muito obrigado. Muito bem, senador Lediberg. E, por favor, senador, justifique lá para o nosso líder Paulo Rocha, que me mandou o convite. Só não estarei lá, porque estou aqui presidindo. Mas fiz na abertura... já aqui uma fala de solidariedade ao presidente Lula e que já está nas redes sociais. Ok? Qualquer movimento estarei junto lá. Então vamos à nossa mesa. Passo a palavra de imediato ao doutor Paulo César Malvese Filho, assessor jurídico da Pastoral Carcerária. Bom dia a todos. Bom dia, Excelência. Obrigado pelo espaço. Eu acho que a primeira consideração que eu gostaria de fazer aqui em nome da Pastoral Carcerária é a alegria de estar num momento desse, com um auditório cheio desse. Quando a gente começou as mobilizações contra esse projeto de lei, justamente uma das coisas que a gente se preocupava era como envolver os agentes penitenciários, como envolver uma classe que seria uma das primeiras prejudicadas por uma medida dessa. E hoje a gente está vendo aqui vocês mobilizados, e eu tenho certeza que a união dos movimentos sociais, das organizações do Estado Civil, com os trabalhadores do sistema para barrar esse projeto, a gente tem todas as chances de vencer essa parada. Ao contrário, talvez até do governo federal, que às vezes prefere uma negociação ruim do que uma boa briga, eu sei que a gente tem condições de vencer esse projeto de lei. Se a gente não vencer no Senado, a gente vai vencer na Câmara. Se a gente não vencer na Câmara, a gente vai tirar um veto da presidente. Se a gente não conseguir o veto, a gente vai derrubar no Supremo Tribunal Federal. O importante é que a gente estabeleça que não há concessão referente a esse projeto. Não há meio termo, não há substitutivo e não há caminho alternativo. É derrotar esse projeto. E me preocupa muito quando a gente é chamado por órgãos do governo federal, e o governo federal é multifacetado, né, onde eles pedem ajuda para construir uma alternativa, e isso sempre assusta a gente, porque não há alternativa possível dentro dessa lógica de privatização. Quando eles falam que eles querem regulamentar o que já existe, eles querem justamente segurança jurídica para expandir os negócios deles. Isso foi algo colocado pelas empresas de privatização. Eles não têm segurança jurídica hoje para expandir os negócios. E o que eles querem é isso, regulamentar o que já existe e, se possível, avançar sobre áreas que eles não conseguem. Por exemplo, a exploração direta de mão de obra do preso. Então, não há negociação sobre esse projeto de lei. E reitero aqui a felicidade de estar com os agentes penitenciários. Eu acho que a gente pode discordar em muitas das soluções, em algumas alternativas e caminhos, mas eu acho que a gente tem uma aliança estratégica aqui. A Cíntia fez essa ponte extraordinária e eu agradeço aqui a presença de todos vocês. Bom, para começar, acho que uma das grandes coisas que se falam contra a nossa mobilização é que é uma mobilização ideológica, né? A gente tem uma contrariedade ideológica contra o projeto de lei. Então, acho bom a gente ir aos fatos. Primeiro, a gente tem uma nota da CNBB que traz todo um estofo ético e moral contra esse projeto. Há uma carta assinada por diversos movimentos sociais, organizações do Estado Civil, repudiando esse projeto. Há uma recomendação do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura contra a privatização do sistema carcerário. Há uma recomendação antiga já do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária contra a privatização do sistema penitenciário. O relator de combate à tortura da ONU já disse que ele desconfia desse tipo de solução e que não verifica que isso é uma alternativa viável para os problemas do sistema carcerário. As regras mínimas da ONU já dizem que os agentes penitenciários devem ter características de servidor público. Há uma nota técnica que a gente conseguiu produzir, assinada por dezenas de professores das melhores instituições de ensino do país. Então eu pergunto, quem aqui está fazendo defesa ideológica do projeto? É o senador Anastasia, é aqueles que apoiam esse projeto. Eles simplesmente não apresentam em nenhum ponto qualquer estudo que sustente a posição deles. O relatório apresentado pelo senador é uma vergonha. E é uma vergonha feita depois de tentativas e tentativas de reunião com o senador, que ele sequer atendeu para conversar com a Pastoral Carcerária, com a CNBB, ele apresenta o relatório sem qualquer fundamentação, onde a única sustentação da argumentação dele é que há um problema e precisamos resolvê-lo, né, apresentando a novidade mais óbvia desse país.
Eu acho que já foram colocadas algumas questões aqui e eu não vou ficar repisando. Aliás, é difícil falar depois de tanta gente que já esgotou quase a totalidade dos argumentos. Mas talvez fazer algum resgate aqui. Que é inconstitucional, não há dúvida sobre isso, não há dúvida. E é importante que a gente crie estofo sobre essa discussão, inclusive para questionar juridicamente, caso o Congresso faça a loucura de aprovar esse projeto de lei. É fato, não melhora as condições de aprisionamento dos presos. A Pastoral Carcerária visitou diversas unidades privatizadas, seja a privatização soft, né, com as terceirizações, e seja a PPP de Ribeirão das Neves. Eu visitei ano passado e foi uma visita anunciada, então houve todo um preparo, o jogral dos presos, etc. e tal. E ainda assim a gente constatou situações de abuso extremo do direito dos presos. Um preso cadeirante ali que estava preso, ele pedia para voltar para a unidade do Estado, onde ele dizia que tinha condições melhores de abrigar ele. Que ali a cela simplesmente não tinha condições nem dele tomar banho e sequer os materiais de higiene estavam lá, eram adequados à situação dele. Nas celas de seguro, de disciplina, a gente ouviu relatos de tortura, de maus tratos, como a gente ouve em outras unidades do Estado. Então, mesmo uma unidade formada como um projeto de marketing, que é Ribeirão das Neves, ela não cumpre o que ela promete. Ali há um respeito ao limite de capacidade das unidades, né? E ali você tem uma gestão muito mais facilitada de todo o cárcere, né? Em uma reunião do DP, inclusive, eu questionei um diretor do sistema penitenciário de Goiás, onde estava se discutindo a privatização, como ele melhorava a qualidade da gestão, e eu perguntei se a gestão da unidade dele não ia melhorar se o Estado simplesmente respeitasse a capacidade da lotação da unidade. Obviamente que melhora. Ao mesmo tempo, você tem unidades privadas onde não há qualquer tipo de controle de população e os problemas são exatamente os mesmos. Em Manaus, que muitas unidades são administradas pela Humanizare, que é a empresa que financiou esses deputados da bancada da bala, os problemas são terríveis, de superlotação, tortura, domínio de facção, nada muda em relação ao Estado. Então, o que a gente está falando aqui, a gente não está falando que o Estado é melhor, mas o que a gente não pode permitir é que eles sustentem essa farsa de que o privado é melhor. Não há melhor entre privado e público. Há possíveis melhoras dentro de gestão, mas isso não significa que o privado é intrinsecamente melhor na gestão, ou que o público é intrinsecamente melhor. Um segundo ponto, e esse é um terceiro ponto, esse é um fato. A privatização precariza o trabalho do agente penitenciário. Em Manaus, a gente pôde conversar com diversos agentes que ganhavam, segundo eles, 1/3 do que o mesmo trabalhador fazendo o serviço correspondente ganhava no Estado, e eles relataram diversas situações de dificuldade para trabalhar naqueles espaços, naquelas condições. Então, de fato, vocês são a primeira linha de precarização desse projeto. Se os agentes penitenciários não se mobilizarem, não se colocarem frontalmente contrários, de fato, a gente tem pouca chance de vencer esse projeto. Um quarto ponto de fato, não é mais barato. Eu quero que eles apresentem um estudo que diga onde que é economicamente mais viável a construção de uma penitenciária de uma maneira privada ou onde que ela é mais barata. Isso simplesmente não existe e é vendido como se fosse um fato. Talvez o que as PPPs tragam é a possibilidade de você levantar unidades com dinheiro da própria iniciativa privada. Mas aí você tem que ser perguntado ao Estado, e como que você vai manter essas unidades posteriormente? Você começa a compactar os orçamentos que já são extremamente compactos do sistema penitenciário, das políticas de segurança pública, e mesmo que você tenha o dinheiro para levantar essa unidade, você não vai ter o dinheiro para fazer a manutenção dela, como ocorre e está acontecendo em diversos estados. Inclusive, em Minas Gerais, o estado que adotou, talvez de forma mais enfática, o modelo de privatização, ano passado eles entraram simplesmente em colapso. O governador estava falando de transformar escolas em presídios, as filas de viaturas nas delegacias, onde eles sequer conseguiam prender nas carceragens para levar para o centro de detenção provisória os presos. Filas de viaturas com presos e policiais dormindo dentro das viaturas. Então, o estado que mais adotou a privatização como política carcerária é um dos estados onde a população mais cresceu e é um verdadeiro desserviço para o Brasil. É um colapso que existe em Minas Gerais e que durante muito tempo se tentou vender como um sistema penitenciário modelo. Outro ponto que é pouco comentado é a privatização provoca uma dependência por parte do Estado. A partir do momento que as empresas entram e começam a assumir as unidades prisionais, vocês imaginem a situação de uma empresa falindo. Como que o Estado pode cobrir esses trabalhos? A gente vai chegar a um momento em que a gente vai ter empresas muito grandes para falir, onde elas vão poder colocar as condições de gestão, as condições de remuneração, porque o Estado simplesmente vai se tornar altamente dependente de empresas para administrar os seus presídios. Como que você lida com uma empresa que está à beira da falência, que não está pagando os seus funcionários, que não tem dinheiro nem para pagar a alimentação dos presos? Como que o Estado assume de uma hora para outra uma responsabilidade que era dele e ele delegou para um ente privado de forma ilegal e inconstitucional?
Então, essa é uma situação que a gente precisa encarar. A partir do momento que a privatização crescer e tomar as unidades prisionais desse país, o Estado vai virar um refém dessas empresas. Outro ponto é que a privatização enfraquece os mecanismos de transparência e controle da gestão penitenciária. Está aqui alguns companheiros do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, onde isso já está muito bem colocado nos relatórios que eles apresentaram. É muito difícil você fiscalizar uma gestão penitenciária onde os quadros constantemente mudam. É difícil você prover um treinamento efetivo de prevenção e combate à tortura quando você tem um quadro de extrema rotatividade dentro da sua unidade. Como que você forma uma pessoa, em 3 meses você tem que colocar ela no serviço e em 1 mês ela já saiu. A gente encontrou situações dentro do relatório da pastoral carcerária onde o diretor reclamava que a principal dificuldade dele para gerir a unidade privada era justamente a alta rotatividade de servidores. Então, eles mal treinavam, a pessoa mal entrava e eles já precisavam substituir. Fora isso, como que você promove o controle de uma empresa, na verdade de várias empresas? A pastoral, por exemplo, nesse relatório a gente não conseguiu todas as informações que a gente precisava. Muitas empresas simplesmente se recusaram a prestar as informações para a produção do relatório. Quando, na verdade, se o Estado fosse responsável por todas as unidades, a gente simplesmente solicita que o Estado preste as informações. Agora, para cada empresa, há que ser feita uma solicitação diferenciada. E isso implica num outro problema, né? Como que você vai criar e gerir políticas públicas quando você tem diversos atores dentro do seu sistema penitenciário? O contato direto com a massa carcerária é essencial para você produzir políticas públicas efetivas e de qualidade. E como que o Estado vai gerenciar isso se ele é um mero supervisor? Como que o Estado vai entender a realidade de um sistema se ele é simplesmente um gestor de contrato? Quando a Cíntia falou aqui que a pastoral podia representar os presos, eu não acho que a gente pode representar. É importante que a gente pense de ter egressos aqui para dar um depoimento. Mas é que a gente produz uma política e a nossa concepção com um pé dentro da penitenciária. Assim como vocês trazem as críticas de vocês com uma experiência cotidiana que vocês têm nas unidades prisionais. Agora, eu não imagino um Estado opinando ou produzindo políticas públicas se sequer ele está dentro da unidade, gerindo e executando as suas próprias políticas. Então, esses são problemas centrais da privatização e a pastoral carcerária que novamente se coloca absolutamente contra esse projeto. Desde que a gente soube dele, a gente tem se mobilizado contra ele, a gente tem buscado aliados, tentando fortalecer essa articulação, e aqui a gente reitera a nossa posição absolutamente contrária e a nossa disposição de lutar até o fim, em que instância que for, contra esse projeto. Sobre as soluções, eu sei que talvez esse não é o espaço mais apropriado, já que seria uma longa discussão, mas eu convido todos a ler a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que é um documento produzido pela Pastoral Carcerária e diversas organizações desde 2013, onde a gente defende que o foco para a gestão prisional deve ser a redução do número de presos e não o aumento de vagas. E lá articulando diversas propostas, inclusive em relação à política de drogas. Então, eu agradeço novamente o espaço, eu agradeço imensamente essa aliança que a gente está construindo com os agentes penitenciários e eu tenho certeza que a gente vai derrubar esse projeto. Muito bem. Paulo César Malvese Filho falou pela Pastoral Carcerária.